Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde natural. Tu alguma vez tiveste alguma gripe? Alguma vez tiveste que ir para o médico por causa de uma gripe? Existem remédios caseiros, alguns tu conheces. Existem alimentos que ajudam a eliminar o vírus da gripe. E, portanto, se és uma pessoa que te interessas por estes assuntos, fica atento até ao final do vídeo. Pois eu vou explicar quais os melhores alimentos que nós podemos usar para eliminar o vírus da gripe. Ora, boa noite, Rafael Macri. Boa noite, Rosarinho Januário. Olá, sejam bem-vindos. Sei. Quem será? Boa noite, João Pina. Olá, Maria Pinto. Sejam todos bem-vindos. Olá, Luís Martins. Epá, vocês parecem iguais. Têm uma foto igual. Maria Pinto e Luís Martins têm uma foto igual. Parecem iguaizinhos. Espero que esteja tudo bem por aí. Beijinhos, Maria Pinto. Abraço, Luís. Bem-vindos a todos para mais um show. Obrigado pelos corações. E. Olá, Luís, um abraço. E eu foi ontem, penso que foi ontem ou hoje, já nem me recordo. Eu estava a ver aqui uma notícia aqui da minha zona, em que falava aqui do Hospital de Leiria, que estava completamente sobrelotado e eles abriram uma linha telefónica para que as pessoas pudessem aconselhar-se por telefone por causa de vários problemas. Uma das razões que as pessoas, nesta altura do ano, mais procuram os hospitais, são muitas, né? Mas nesta altura do ano, porque as pessoas, nesta altura do ano, comem outro tipo de alimentos que no verão não comem tanto e comem mais de outros, que são mais saudáveis, o sistema imunitário enfraquece. E uma das causas comuns é as pessoas apanharem um resfriado ou uma gripe ou uma coisa desse género, que é causado por um vírus, que eu já vou falar um bocadinho sobre isso. E olá, Natasha Kravitz, bem-vinda. Maria Pinto está-se a rir, não sei qual foi a piada, mas não sei se foi do hospital, se foi da fotografia que vocês são iguais, não sei qual foi a piada. Pronto, e realmente nós quando apanhamos uma gripe, a maior parte das pessoas vai para o hospital ou para o posto médico para tomar remédios. É comum isso acontecer. Mas por acaso, os tratamentos caseiros para a gripe, vocês já ouviram falar de alguns. São coisas que passaram dos nossos pais e dos avós que por acaso não se perdeu. Algumas coisas vocês sabem. Aliás, enquanto aguardamos aqui mais uns segundos, se vocês apanharem uma gripe, quais são os remédios, os alimentos, remédios naturais que vocês vão usar na vossa casa? Já agora, vocês sabem, certo? Já agora, se quiserem comentar quais são. Boa noite, Florinda Tomé, bem-vinda. O que é que vocês fariam se apanhassem uma gripe neste momento? As fotos são quase iguais. A mim parecem-me iguais, só vejo uma bolinha com duas caras, parece-me igual. Boa noite, Carla Garceira, lá Paulo Murta, beijinhos, Florinda, Tomé. O Luís diz que não sabe o que é uma gripe há muito tempo. Ótimo, ainda bem. Nem toda a gente as apanha, também é verdade. Mas toda a gente já apanhou. Quais são os remédios caseiros que geralmente vocês usam? Se apanharem, ou quando eram pequeninos, ou o que é que as vossas mães vos davam, etc. Escreva qualquer coisa. Toda a gente sabe, alguns dos que eu vou falar, toda a gente conhece, é do senso comum e estão corretos.
Portanto, outros que eu vou falar vocês não sabem. Mas tenho a certeza absoluta que vocês sabem. Portanto, obrigado, Lúcia. Boa noite também, bem-vinda. Ah, ah, Está tudo certo. Esses são alguns, estão em alguns que a maior parte das pessoas não sabe. Mas sim, todos esses que aí estão eu também tenho aqui escritos para falar. Olá, Francisco Pereira, um abraço, bem-vindo. Equinácia, as grainhas das uvas. Não tenho aqui, não falo aqui de outra coisa. Não falo aqui da pimenta cayenne, mas vou falar de outro pepper. Embora a pimenta cayenne também tenha alguns benefícios para isso. E o alho também vou falar, porque é também bastante bom. O Francisco Pereira diz que grog. Grog. Eu conheço esse nome, grog. O que é grog? Já agora, Francisco, se puderes ajudar, o que é o grog? Eu conheço o nome, mas não estou agora a ver o que é. Olá, Celestelas. A Rosário Januário, obrigado também pelo comentário. Chá com gengibre, limão e mel. Boa. Também é das coisas que eu tenho aqui para falar. São coisas comuns, que está correto. O problema é sempre a qualidade do gengibre, do limão e do mel. Olá, Rosário Salles, bem-vinda. Obrigado, Lúcia, novamente. Gengibre, mel e limão. Exatamente. Olá, Mário Mineiro. Mais uma que não sabe o que é que isso foi há muito tempo. Mas... chá de limão e Benuron. Oh, Maria Pinto, eu disse que era coisas naturais. Benuron não é natural. Isso é um químico, uma droga. Ninguém precisa nada disso. Está bem? Mas chá de limão, sim. Também já vou falar sobre isso. Obrigado, Florinda Tomé. Chá de limão, gengibre. Excelente. Ok. Ora, boa noite, Mário. Olá, Cristina Rebelo, Pedro Coia, Xana Martins, Fátima Laranjeiros, são todos bem-vindos. A Maria Cristina diz que há muito tempo que não tem gripe ou resfriado e já se esqueceu. E ri-se. Ótimo, ainda bem. É menos uma chatice, porque muita gente tem. A Rosário Salles diz que só entrou agora. Repete, por favor, o tema de hoje. O tema de hoje são os alimentos mais poderosos para eliminar o vírus da gripe. Está bem, Rosário? É isso que eu vou falar aqui. A Maria Pinto está a pedir desculpa, não faz mal, pronto. O Benuron é um medicamento bastante famoso, né? Passava publicidade na televisão, por isso é que as pessoas compravam esse. Olá, Celina Rodrigues, bem-vinda. Olá, Ana Cardador, bem-vinda. Sim, Rosário, gripe. Vírus da gripe, que eu vou começar já por explicar. A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus da gripe, que é conhecido, tem um nome científico, chamado influenza. Alguém sabia? É o nome do vírus. Pronto, é um vírus que se espalha pelo ar e que também se passa de pessoa para pessoa. Mas, se as pessoas tiverem o sistema imunitário a funcionar bem, as pessoas não apanham o vírus. Ou seja, o vírus tenta entrar no corpo, mas assim que entra no corpo morre à chegada. É isto que acontece quando o corpo da pessoa tem defesas suficientes. Mas os sintomas de uma gripe, penso que toda a gente também sabe, mas eu vou referir os mais comuns: é febre, tosse, nariz a pingar, dores musculares ou corporais. E, por exemplo, quem tem problemas dos ossos, artrites e coisas do género, quando está mais sensível porque apanhou o vírus da gripe, onde dói mais é nesses sítios que está mais frágil, por exemplo. Dores de cabeça, cansaço, vómitos às vezes, diarreia também às vezes. E existe um grupo de pessoas, qualquer pessoa pode apanhar gripe, mas existe um grupo de pessoas que é mais, que é necessário ter alguns cuidados especiais, que são as crianças pequenas, são as mulheres grávidas, são os asmáticos, como eu, e os adultos com mais de 65 anos. Somos nós, estes todos, que temos o maior risco de desenvolver complicações graves que estão associadas à gripe. E no caso das crianças pequenas estão a crescer, as mulheres grávidas têm uma outra criança lá dentro, os adultos já são mais velhos, têm se calhar um bocadinho menos defesas, etc. Pronto. E o que é que acontece?
se nós formos ao nosso médico, aquilo que eles nos receitam, e a mim receitaram-me e eu nunca cheguei a levar, é a vacina da gripe, que é... Não sei se devo dizer isto, mas... não vale a pena tomar, porque o vírus está sempre a mudar. Portanto, quando a vacina é feita, metem ali 2 ou 3 estirpes ou 5 estirpes diferentes de vírus, mas o vírus está sempre em mutação. Portanto, aliás, as pessoas que normalmente levam a vacina da gripe são os primeiros a apanhar a gripe, a maior parte. A mim, como pertenço a um grupo de risco, que é os asmáticos, foi-me receitado, isto já há uns 20 e tal anos, foi-me receitado. Mas eu já tomava tantos medicamentos e tanta porcaria que eu decidi não comprar e não usar. Mas foi-me recomendado pelo meu médico. E ainda bem que eu fiz, né? Hoje em dia sou bem informado e sei que não vale a pena tomar. Nem esta, nem a maior parte das vacinas. É a minha opinião dos médicos que trabalham nesta área. Alguns deles que trabalharam na indústria farmacêutica. Mas é isto que os médicos nos falam. E depois, quando nós chegamos lá com a gripe, é os Benurons e esse tipo de comprimidos, né? Que estão cheios de efeitos secundários. E químicos a mais já nós temos no nosso meio ambiente, na nossa comida, na nossa água, numa série de coisas. Mas vou só voltar aqui atrás, que está aqui muitos comentários. Olá Celeste, olá Sandra Pinto, boa noite. Já Limão, acho que já tinha visto. O Luís Martins diz um belo ponche, sim. Ponche, leite com ponche, era uma das coisas que eu me lembro de quando era pequenino de falarem disso, que matava o vírus. Leite quente com ponche, um bocadinho de ponche. Mas eu era garoto, não me deixavam beber ponche. Era muito criança, não me deixavam beber ponche. Eu bem queria, mas eles não me deixavam. Só me davam chá de cebola com não sei o quê, um xarope de cebola com mel e mais não sei o quê. Uma coisa horrorosa. Que fartei de tomar disso. Olá Jorge Miguel, bem-vindo. Ok, obrigado Francisco. Isso é que é o grog, né? Chá preto ou chá verde. Pronto, exatamente. Eu calculava eu sabia que era uma mistura de qualquer coisa, mas não sei os pormenores. Mas obrigado pela partilha. Chá preto ou verde, ótimo. São dois dos que eu tenho aqui para falar. Flameia-se com aguardente velha ou rum, ok. Para haver ali um bocadinho de fermentação. Um pouco de açúcar amarelo, tudo bem. Uma rodela de limão, tudo bem. Ou laranja, até o álcool apagar. Ok. Há aí uma fermentação que ajuda a matar o vírus e que acaba, se calhar, por criar até alguns probióticos. Porque o chá preto, quando tem açúcar e é fermentado, acaba por criar as bactérias boas que nos também vão fazer bem ao intestino, que é onde começa o nosso sistema imunitário. Está bem? A Maria Cristina está a falar exatamente, é assim um chá desse género, com cebola, acho que a minha mãe fazia com cebola, cenoura, até acho que levava cenoura, e mel, é assim uma coisa muito esquisita, que sabia muito a mal, e a mim também não me fazia grande efeito. Mas sim, mas pronto, são algumas coisas que ficaram ainda das coisas antigas de nós irmos à natureza para nos curarmos. Sim, a cebola, o limão, o gengibre, é isso mesmo. Ok? Eu bem sabia que vocês sabiam estas coisas. Fazermos banhos de água fria quando temos febre, sim, por exemplo, para baixar a febre, era exatamente isso que se fazia. Antes de haver medicamentos, drogas para baixar a febre, não é? Como é que as pessoas baixavam as febres? Era com plantas e com umidade, com água fria. Era assim que se baixava a febre. Com tecidos úmidos, frios, para ajudar a baixar a temperatura do corpo. E com alimentos, ervas e plantas. Tá? Era assim que se curava as gripes antigamente. Antes de haver as drogas. A Celeste diz que não tem gripe há anos. Ótimo. Ou o Francisco diz, obrigado também, ou comer em salada ou em caldo. Mafana. É um tipo de acelga. Obrigado. São coisas que por acaso eu desconheço.
Por acaso eu desconheço. O Francisco diz que já não, também há mais de 6 anos que não tem. Ótimo. Também tem a ver também com aquilo que a gente anda a comer, né? Tem a ver com o sítio do planeta onde a gente vive. Não sei se tu, Francisco, ainda estás aí nesse país tropical lindo e maravilhoso, nesse, nesse fim do mundo. Não sei se ainda estás aí, se já voltaste, mas com certeza aí tens alimentos da natureza, né? Que eu vi, tu mandaste-me fotografias até disso. Alimentos da natureza. Podes subir às árvores e apanhar, e podes pescar peixe e uma série de coisas, né? Ou fazer pesca submarina ou caça submarina, por exemplo. Olá, Telmo Guerra. Olá. Oh, e tanta gente chegou. Telmo Guerra, Nádia Costa, Tatiana Gonçalves, Jane Lourenço, Paulo Regato Santos, sejam todos bem-vindos. A Celeste também não toma vacinas, faz tudo muito bem. Ora, muito bem, obrigado pela partilha. Está aqui a Celeste a dizer que tomou a vacina há uns anos e ficou bem doente. Era aquilo que eu estava a dizer, não é? Que normalmente quem leva a vacina é que fica doente. Eu, por acaso, foi-me recomendado por ser asmático, mas nunca decidi que não levava. Mas na altura ainda não estava sequer nesta área. Decidi que já tinha drogas a mais no meu corpo e que ia mais uma pica, mas não queria nada daquilo. E depois foi passado também pouco tempo que entrei nesta área, mas lembro que me falaram disso pá, há 22 anos, 23, foi quando apareceu que eu devia tomar a vacina da gripe. Nunca, não existia, há 20 e tal anos atrás, há 25 anos atrás, não existia a vacina da gripe. Foi inventada há 20 anos, mais ou menos, ou 20 e poucos. Não existia. Né? Mas assim que apareceu, a primeira coisa que o meu médico me disse foi que eu precisava tomar. Sabe-se lá porquê? Nunca precisei, né? Mas a partir do momento que ela apareceu à venda, já precisava. Ai, ai, se a gente não pensa, se a gente não se informa. Boa noite, Cristina Carapinha, olá. Olá, Ana Moraes. Ainda estás por aí, né, Francisca? Então vá, aproveita, diverte. Aproveita aí esse clima maravilhoso. A Maria Pinto diz que afinal, está-se a rir, que afinal a nossa imunidade não está assim tão mal. A imunidade a este tipo de vírus. Atenção, o sistema imunitário é muito complexo. Não é por não apanhares gripe que estás super saudável. Atenção. Há pessoas que nunca tiveram nenhuma doença e de um dia para o outro morrem. Porque o corpo tinha déficits. Percebes? Há aqui várias coisas dentro do sistema imunitário. Ok? Por algum motivo, tu não apanhas o vírus. Ainda bem. É menos uma coisa. Olá, Joelma, Catarina Santos. A Maria Cristina diz: nunca dei a vacina e sempre pensei em não dar. É isso mesmo. Gente bem informada é isso que faz. Olá, já deve ter falhado aqui o. Já voltaram pessoas a entrar. Vitor João. Maria Pinto diz: obrigado também por um comentário. Aconteceu com a minha mãe, mas foi só uma vez. Este ano ela levou e ainda não teve. Ok? O que a tua mãe precisa é de vitaminas e minerais, que é o que eu vou falar a seguir. Obrigado, Francisco, também. A Mafana, conheci em Madagascar. Fiquei a saber que foram os navegadores portugueses, na época dos descobrimentos, né, há 600 anos atrás. Nós, portugueses, é que tínhamos as coisas boas todas. Dávamos a volta ao mundo e trazíamos ervas e plantas de todo lado. Ou levávamos para lá. E realmente, pronto, existe muita coisa espalhada pelo mundo. Aquelas que eu tirei também, o que eu vou falar a seguir, são aquelas que nós aqui conseguimos achar. Porque há frutas maravilhosas em países tropicais que aqui não há, né? Portanto, nem vale a pena estar aqui a falar disso. Vou falar daquelas que a gente consegue achar aqui. E algumas vocês, se calhar, nunca ouviram falar. Obrigado, Mário, também, Mineiro, pelo comentário. Aliás, há vários médicos que são contra a vacina e dizem mesmo para não tomar. Por que será? E aqui ainda há outro problema em relação à vacina. É que nos hospitais e nos postos, tudo o que é médico, tudo o que é funcionário que trabalha com medicina, são forçados a levar a vacina da gripe. Senão, não podem trabalhar. Vejam bem o poder que esta gente tem.
ou te espetas com uma coisa cheia de mercúrio, cheia de metais pesados e de porcarias, ou deixas de poder trabalhar. Eu já vi pessoas que conheço pessoas que deixaram de trabalhar. Conheço uma enfermeira que recusou-se e despediu-se. E foi trabalhar noutra área qualquer. Por exemplo, era uma enfermeira bem informada. Obrigado também pelo comentário. Olá, Helder Pinto, Virgílio Julião, Patrícia Silva, bem-vindos. Em Portugal há, mas muito pouco conhecida e não comercializada. Pois, eu aqui não conheço. Carla Santos, olá. Joelma diz limão com mel. Diz que a laranja faz. Ou derivados. Ora então, vamos lá. Então, senão ficamos aqui 2 horas como ontem. Então é assim. Primeiro que tudo, nós temos que ingerir, se tivermos doentes, seja o que for, mas neste caso estamos a falar da gripe, nós temos que ingerir alimentos leves e fáceis de digestão. Está bem? Convém não ingerir alimentos inflamatórios. Alimentos inflamatórios, os mais comuns que as pessoas comem todos os dias, é tudo o que tem leite ou tudo o que tem trigo, glúten. Está bem? Estes são os mais comuns, mais inflamatórios. E tudo o que leva conservantes, químicos, tudo isso é inflamatório. Pronto. O que é que nós podemos fazer? Lembram-se de um vídeo que eu fiz sobre o caldo de ossos, sopa de ossos? É das melhores coisas que nós podemos fazer. A minha mãe fazia canja de galinha. Que por acaso a gente quando faz caldo de ossos fica mais ou menos com o mesmo sabor. Que eu já falei que tem muitos benefícios, tenho um vídeo só a falar sobre isso, mas é mais uma das coisas que tem bastantes benefícios aqui para ajudar a reforçar o sistema imunitário. Vegetais ligeiramente cozidos, se não conseguirem comê-los crus, e chás de ervas, está bem? Tudo que possa ser leve para a digestão é o ideal. Agora, toda a gente já ouviu falar que a vitamina C é essencial para curar as gripes. Para ajudar a matar o vírus, para pôr o sistema imunitário no auge. É uma das vitaminas antioxidantes. Existem vários alimentos, vocês já falaram de alguns, que são muito ricos em vitamina C. Eu vou falar de alguns também. O pimento vermelho. Tá? Pimento vermelho. Os morangos. Atenção que tudo o que eu estou a falar é tudo biológico, sem químicos. Porque senão não tem lá a vitamina C quase nenhuma e está cheio de químicos que ainda pode fazer mais mal do que bem. Mas, se vocês tiverem estas coisas no quintal, já não é mal. Pimento vermelho. Morangos. Brócolos. Toranja. Kiwi. O limão, vocês falaram. As laranjas também falaram. E há uma fruta que não é muito conhecida aqui. Eu já comprei em pó, para misturar em batidos e água, etc. É uma fruta que se chama camu. Camu. É a fruta com mais vitamina C do mundo. Chama-se camu. Camu. Alguém já ouviu falar? Camu. Camu. Eu nunca vi aqui a fruta à venda, mas já comprei em pó para misturar com água e com batidos, etc. Obrigado, Francisco, pelo nome científico. Eu aqui nestes treinos, eu tento não entrar muito na parte científica, tento simplificar. Claro que se houver alguém que queira informação mais científica, isto é científico, o que eu estou a dizer, para fazer investigações científicas em relação a alimentos, a fruta, ou uma planta, é o nome científico que se põe, que é assim, normalmente uma coisa esquisita, com um nome em latim, normalmente, né? Que há aqui o Francisco Pereira a dizer Acmela oleracea. É o nome científico. Portanto, para ver os estudos científicos, é preciso escrever este nome que aqui está, em vez do nome da planta ou da fruta, etc. Está bem? É assim que se faz uma pesquisa científica, para quem quiser este tipo de informação. Mas eu estou a simplificar para vocês terem informação mais simples e vão à procura depois destes alimentos, se quiserem, não é? Fazer alguma coisa. Porque isto serve para curar, mas também serve para prevenir. Como é óbvio, não é? Se a gente se alimentar com muitos destes alimentos, nós temos mais quantidades do que precisamos. Pronto. Ponto número 2, extremamente importante. Faz toda a diferença. Hidratação. É a chave para eliminar o vírus. Tem que se beber muitos líquidos. Se bebes 2 litros de água por dia, se estiveres doente tens que beber 3. Não tens hipótese. É a única forma do corpo
funcionar bem. Está bem? Não há outra maneira. Líquidos. Água, chás, o que vocês quiserem. Líquidos, sem açúcar, sem cafeína de preferência. À exceção, podem beber um bocado de chá verde, um bocado de chá preto. Não é grave, mas estou a falar de café. Café tem muita cafeína. E químicos. E químicos. Portanto, estes fluidos vão ajudar a eliminar as bactérias e os vírus do sistema. Portanto, é isso que deve ser feito. Deve ser feito água de uma nascente ou pelo menos uma água filtrada. Eu normalmente vou buscar aqui água a uma fonte, mas também tenho um filtro. Para quando às vezes não vou, por algum motivo, e tenho aqui um filtro que tira a maior parte da porcaria da água. E depois também misturo depois misturo na água o sal rosa dos Himalaias para ter mais minerais. Portanto, acaba por ter uma água minimamente em condições. Está bem? Muitos líquidos. Chá verde e preto tem alguns antioxidantes, catequinas, etc., que podem beber. São dos melhores chás para quando se está com este tipo de problema e para prevenir também. Reforça o sistema imunitário porque tem antioxidantes. Está bem? Outro das coisas que vocês falaram é o chá de limão com mel e canela, por exemplo. O mel e a canela ajudam a prevenir o acumular de muco aqui nos pulmões. Okay? É ótimo, por exemplo, para isso. E ajuda também a manter a hidratação. O gengibre, que pode ser adicionado a estas coisas, ou só fazer, por exemplo, gengibre com mel, também pode ser só feito assim. Ou pode-se misturar tudo. Se vocês tiverem gengibre, mel, limão, pode-se misturar tudo, também fica ótimo. Por acaso é um dos chás que eu não gosto, é o chá de limão. É um dos que eu não gosto. E tem que ser bebido quente, né? Preferência antes de deitar, para o corpo durante a noite matar o vírus. Que é quando nós estamos a dormir que o nosso corpo faz mais esta função de desintoxicação, de tudo. A dormir, a maior parte das funções do corpo estão a ser reparadas. Alguém falou, penso que foi a Lúcia, falou da equinácea. A equinácea tem propriedades antivirais, é muito boa para a saúde do coração e, no caso da gripe, é muito boa porque alivia o sistema respiratório. É extraordinário, aliás, a equinácea. Tem muitos benefícios. É um daqueles chás que também se pode fazer. E há aqui um que ninguém falou, que é o sabugueiro. Alguém sabe o que é? Uma plantazinha que dá assim umas bolinhas muito pequeninas, umas bagazinhas, que é essas bagazinhas que têm várias propriedades antivirais e que, isto foi mostrado em estudos, o que eu vou dizer foi mostrado em estudos científicos, desativa o vírus da gripe. Ok? Desativa o vírus da gripe. Portanto, isto é das melhores coisas que nós podemos tomar se tivermos com uma gripe. Ou ingerir a própria baga. É uma bagazinha assim pequenina. Mais pequenino que uma cereja. Muito mais pequenino que uma cereja. Mas baguinhas pequeninas. Sabugueiro. É o nome da planta, é o sabugueiro. Não sei se aquela frutinha, se aquilo tem algum nome específico. Eu só encontrei a tradução como sabugueiro. Desativa o vírus da gripe, como eu estava a dizer, reduz o muco dos brônquios e reduz os sintomas, obviamente, também da gripe. Tá? É uma das melhores coisas que os médicos que eu estive a ver falam sobre a gripe. É das melhores coisas que eles recomendam: é o sabugueiro, a equinácea, a água, mais vitamina C e zinco. Zinco é um mineral que nós precisamos muito para várias funções e que ajuda a reforçar o sistema imunitário em conjunto com outros minerais e outras vitaminas. Está bem? Zinco. Onde é que nós podemos ir buscar zinco na alimentação? Os dois alimentos mais ricos em zinco são os espinafres do Popeye. Alguém se lembra? E as sementes de abóbora. As pevidas. Sementes de abóbora. Que fixe. Por acaso eu gosto. Como quase todos os dias. E como a nossa saúde, o sistema imunitário começa no nosso sistema imunitário, aquilo que nós devemos ingerir também, que os nossos antepassados faziam e que hoje em dia perdeu-se muito alguns hábitos, são os alimentos probióticos. Os alimentos que têm bactérias vivas. Aquelas bactérias que ajudam a equilibrar a flora intestinal, que está desequilibrada hoje em dia por uma série de motivos, mas que ajuda a equilibrar e que é aí que começa o nosso sistema imunitário. A grande parte do nosso sistema imunitário está toda aí no intestino.
E que alimentos são esses, por exemplo? O kefir, kombucha, estes são os que eu sei que existem cá em Portugal, está bem? E pickles. Agora, a gente vai comprar pickles ao supermercado e vem lá com sulfitos. Isso é que já não pode ser. Está bem? Podem comprar vinagre de cidra. Podem comprar vinagre de cidra e fazerem vocês os pickles. Por exemplo. Tá? Então, montes de receitas na internet a explicar como é que isso se faz. É só cortar os vegetais e depois misturar sal e umas ervas para dar sabor. Encher com vinagre. Não pode apanhar oxigênio. Tem que estar ali para fermentar. Tem que fermentar. E isso vai criar bactérias boas que nos vão fazer bem. Comprar iogurtes no supermercado que supostamente também teriam. Uma das razões que as pessoas usavam iogurtes antes, e que é bom porque é fermentado, era bom antigamente, porque tinha bactérias vivas. Hoje em dia vocês vão comprar um iogurte ao supermercado, tem açúcar, tem corantes, tem as proteínas todas desnaturadas, e não tem lá nada do que faz bem, que é estas bactérias vivas. Está tudo morto. Percebem? Por isso é que não vale a pena comer iogurtes hoje em dia, comprados no supermercado. Está bem? Alimentos probióticos. Existem mais. Vocês vão me ervanar e perguntam o que é que são alimentos probióticos. Pode ser que eles tenham mais coisas do que estas. Porque eu conheço mais coisas, mas eu nunca vi cá em Portugal. Mas pode ser que haja. Está bem? E alguém falou também do alho e da cebola. Daqueles xaropes que se fazia com alho e com cebola e com não sei o quê. Com mel e com não sei quantos. Que era isso que a minha mãe me dava também. Porque tanto o alho como a cebola têm uma substância que ajuda a matar bactérias e vírus. Pronto. Mata os parasitas e vírus. É o que faz. Alho e cebola. Portanto, está aqui um conjunto de alimentos que ajudam. Se estes alimentos tiverem qualidade, nós conseguimos curar uma gripe sem ir ao médico. Se por acaso a apanharmos. Está bem? Ora, Celeste diz: há um pediatra que aconselhou a minha filha não dar a vacina aos meninos. Mas depois não se podiam inscrever na escola. Exatamente. É assim que eles funcionam. Obrigam as pessoas a serem injetadas com venenos. Folha de oliveira também é bom para o sistema imunitário. Sim. Olá, Ana Isabel Martins. Maria Pinto de Donal. Olá, Luís Albino. A Celeste disse para eu não falar em canja. A canja é bom também. Por causa das gorduras boas, as mesmas gorduras, aquelas gorduras que também vão no caldo de ossos. Essas gorduras são muito boas para reforçar o sistema imunitário. Faz bem ao cérebro, faz bem aos ossos, faz bem em tudo. Como eu fiz um vídeo aqui há tempos a falar, é considerado o elixir da juventude. Porque todos nós devíamos fazer isso muitas vezes ao dia. Está bem? Olá, Tila Marranita, Ana Borralho, bem-vindos. Maria Cristina, alho e cebola. Acabei de falar, é isso mesmo. Cláudia Marquesa, olá. A Emma diz que os líquidos são... Obrigado pelo comentário. Eu sei que os líquidos são essenciais, mas eu só consigo beber quando tenho mesmo sede. Não sou muito normal. Emma, eu entendo. Eu entendo isso. Mas... Como é que eu lhe vou explicar isto? Isso é um problema psicológico. Que pode ser fácil ou difícil de mudar. Eu, quando aprendi que nós precisávamos beber água, eu, quando comecei-me a perceber, eu também não bebia o suficiente. E então eu tive que arranjar maneira de mudar o hábito. Ou seja, eu tive que passar a beber água sem sede. E o meu corpo habituou-se a beber água sem sede e depois, com o hábito, nós estamos sempre com sede. Quando nós ganhamos o hábito, nós ficamos sempre com sede. É isto que acontece. Agora, nós temos que querer mudar o hábito. Portanto, a Emma tem duas hipóteses. Ou continuar a dizer que não consegue, porque só consegue quando tem sede, ou mudar a forma como está a falar e dizer: eu vou conseguir. E começa, eu posso dar aqui uma sugestão ou duas, é ir aumentando devagarinho. Quantos copos de água bebe por dia? Vou aqui dar um número ao calha, vamos supor que são 3 ou 4 copos de água por dia. Não chega, né? Vai metade, nem metade daquilo que é necessário. Amanhã bebe 5, e no dia a seguir bebe 5, e no dia a seguir bebe 5, e daqui a uma semana aumenta de 5 para 6. E já não custa nada. E depois de 6 para 7, e depois de 7 para 8. Devagarinho, não custa nada. É uma questão de hábito.
Eu, quando me apercebo que me estou a esquecer de beber água, que também pode acontecer, em vez de eu ir beber um copo de água de uma vez, eu bebo logo dois. São alguns truques que eu utilizei para mim. Funciona comigo, na minha maneira de ser, na minha maneira de pensar. Pode não funcionar consigo, mas tente. Agora, se acha que não consegue, nem sequer vai tentar. Porque foi aquilo que escreveu. Eu não, só consigo beber quando tenho sede. Emma, as pequenas diferenças é que, os pequeninos detalhes é que fazem as grandes diferenças. E eu garanto-lhe que estou nesta área há 21 anos. Beber líquidos é das coisas mais importantes para quem quer ter saúde. A curto, a médio e a longo prazo. Está bem? É extremamente importante. E no mundo químico em que nós vivemos hoje, como é que as toxinas vão sair do seu corpo? Não saem. E o corpo vai ficar ácido, rápido demais, vai envelhecer mais depressa, vai ficar com a pele mais estragada e espero que nunca venha a ter nenhuma doença mais grave. Está bem, Emma? Ficam aqui os conselhos que eu consigo dar, não consigo dar mais nada em relação a isso. Tem que querer. Mas devagarinho não é difícil de mudar o hábito, se for devagarinho. Agora, passar de 4 copos para 10 por dia, isso é difícil. Agora, nós focarmos que eu tenho que beber mais água e aumentarmos um bocadinho todos os dias, ou uma vez por semana aumentarmos um copo a mais por uma vez por semana, a gente daqui a 4 ou 5 ou 6 semanas, a gente já está a beber a água que precisa. Está bem, Emma? São algumas dicas. Aqui de inverno, pode beber chá, por exemplo, quentinho, sabe sempre bem, para aquecer. Está bem? É o que eu posso dizer em relação a isso. E além disso, o que é que disse também mais? Isso não, está a dizer que não é normal? Não, é muito normal. A maior parte das pessoas não bebe água suficiente. Está bem, Emma? Não penso que não é normal porque é normal. A maior parte das pessoas não bebe água suficiente. As pessoas bebem água, tal e qual como a Emma, quando têm sede. Mas não pode ser. E muito menos hoje em dia. A quantidade de químicos que nós temos no ar, na comida, etc. Como é que eles saem? No final do ano, no princípio deste ano, no final do ano, eu fiquei meio doente. Porquê? Porque eu tive 2 dias em que me esqueci de beber água. É o suficiente para eu ficar doente. O meu corpo, o meu sistema imunitário é tão fraquinho que se eu não beber água, ele vai abaixo em 2, 3, 4, 5 dias. Depende de vários hábitos, não é? A água é o principal. E depois, para me curar, é muito mais difícil, porque em vez de 2 litros de água, vou ter que beber 3 ou 4. É mais difícil ainda. De uma vez só. Está bem? Foi só porque me esqueci. Sei lá, esqueci-me. Pronto, foi mesmo assim, esqueci-me. Pronto, e fiz coisas que não devia. Tá? Portanto, ficam aqui as dicas para ajudar a mudar esse hábito. Obrigado, Francisco. Um grande abraço. Muito sucesso também para aí. Portanto, isto deve estar a falhar. Houve gente que já voltou a entrar. A Celeste também só bebe só quando tem sede. Está bem. Já dei as dicas. Olá, Paula Silva, Paula Margarida, bem-vindos. Fazer os iogurtes em casa, os do supermercado são o maior veneno. Assim como as margarinas. Exatamente, Maria Pinto. E mesmo assim, para fazer em casa, é preciso arranjar leite. De uma cabra ou de uma ovelha, de preferência, não é? Falar nisso, São Maria Pinto, há pessoas que fazem iogurtes com leite de coco, por exemplo, mas pronto, como não tem lá os probióticos, né, aquilo que nos faz bem, e depois compram suplementos de probióticos, por exemplo, que vêm em cápsulas ou em pó, nas ervanárias, tem que ser uma coisa boa, isso não é fácil de descobrir, que eu já tomei vários e a mim não me fez nada. Primeiro que eu achasse bom, foi difícil. Mas os probióticos são bactérias vivas e dá para fazer esse tipo de iogurte e por lá acrescentar os probióticos e eles ficam também com aquilo que nos faz bem. Pronto, está bem? Fica aqui a dica, eu sei que isso dá para fazer. E depois vais aqui à neta à procura das receitas. Eu já vi, estão em português muitas. Brasileiros normalmente fazem essas coisas. Olá, Teresa Cardoso, Vera Fernandes, Vera Lúcia Fernandes, olá. As folhas de graviola. Obrigado, Mário, pela pergunta. A graviola é uma planta, uma árvore que dá uma fruta, que dá, vê se não me engano no nome, a nona, né? A árvore da graviola que dá a fruta à nona. Pronto. Toda essa árvore e até a fruta também tem vitamina C, tem uma série de coisas.
é muito famoso, a graviola é muito famoso pelas propriedades anticancerígenas. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de graviola, foi por causa disso. Num estudo que eu vi. A nona, que eu já comi também, que é assim, por acaso até é bom e é um bocadinho ácido. Tem ali uma série de ingredientes que são altamente benéficos para o sistema imunitário. Os estudos que existem, que eu vi na altura, já foi há uns anos também, não me recordo bem, mas em relação. Se faz bem ao cancro, faz bem a tudo, né? Certo? Reforça o sistema imunitário. Se consegue matar cancros, como eu já vi. Claro que não é só o graviola, é um conjunto de coisas, mas que tem um alto poder anticancerígeno, tem. Que eu já vi estudos sobre isso também. Está bem? Não é muito fácil achar a graviola cá em Portugal, a não ser que seja em suplemento. E há bebidas de graviola, mas eu não confio. Nas que vendem nas farmácias, duvido que aquilo seja bom. Olá Mara, olá Xana Pastor, olá Bernadette Matias. A Maria do Céu está a dizer: olá Maria do Céu, neste momento estou a comer uma canja. Muito bem, Maria do Céu, eu também comia uma. Mas, obrigado na mesma. Estou a brincar. Bom proveito, bom apetite. Lá o Catarino. A Fátima Laranjeira pergunta: os iogurtes feitos em casa são bons? A minha mãe tinha uma máquina de fazer iogurtes. Naquela altura em que não havia supermercados, aquilo que havia era mini mercados, leitarias e padarias. Alguém se lembra desses tempos? Eu, quando era pequenino, lembro-me. Ainda havia a leitaria que tinha o leite do dia. E a minha mãe comprava o leite do dia, que era aquele leite que no dia a seguir estava estragado. Alguém se lembra desse leite? Não é aquele leite que dura 3 meses agora. É aquele, certo? Aquele leite que no dia a seguir estava estragado. E a minha mãe tinha uma máquina e era ela que fazia os iogurtes. Mas porquê é que ela fazia isso? Era mais para poupar dinheiro. Mas depois punha açúcar nos iogurtes, punha frutas. Pronto, mas era ela que fazia. E eram bons, em termos de sabor. Agora, para fazer iogurtes em casa, o problema é sempre a qualidade do leite. Se a gente arranjar um leite bom, sim. Aquilo fermentado, ficam lá as bactérias boas. Agora, o kéfir é uma planta que faz iogurte de forma natural. E como é uma planta, faz a fermentação através da lactose do leite e cria bactérias boas. Esse pode-se comer à vontade. O problema é que aquilo é azedo, nem toda a gente gosta. Eu já estive aqui em casa, mas não é muito fácil de comer. A não ser que fica tipo uma coisa que parece azedo. É assim, é normal. É assim, é o puro. É o iogurte puro. Mas muita gente come. Saudável é. Muito saudável. Kefir, kombucha, tem muitos probióticos. E é muito fácil, não dá trabalho nenhum. A gente mete uma planta num jarro de vidro, mete um litro de leite, tapa aquilo com um paninho e 24 ou 48 horas depois temos ali iogurte para não sei quantos dias. Está bem, Fátima Laranjeira? Fica a dica, o kefir, pergunto numa ervanária, consegue arranjar, ou aqui na internet também há aí grupos até de pessoas que uns que vendem, outros que oferecem. É fácil de arranjar e de fazer. Pois, o problema é o sabor. Isso aí, depois aí é para outro problema. Ok? Porque eu também não faço nada disso em casa, não tenho grande paciência para a cozinha. Sessão Teixeira, boa noite. Célia Marques, Lúcia Calinas, Catarina Oliveira, Firmino, olá, bem-vindos a todos. Muita gente já chegou. Olá, Tânia, Ricardo Vidigala. Não sei se disseste algo. Olá, Lourdes Duarte, sejam todos bem-vindos. Mas já chegámos ao fim. Está bem? Portanto, quem não viu o vídeo do princípio queira ver, o tema de hoje foi sobre a gripe. Eu falei falei do vírus, dos alimentos melhores que nós podemos ingerir se apanharmos uma gripe para matar o vírus, ou se a gente os usar antes de ter gripe, o sistema imunitário está forte, o vírus chega e morre, a gente não apanha o vírus, não apanha gripe e estamos muito mais bem defendidos contra este vírus e outros, não é só este, está bem? Portanto, espero que tenham gostado. Se gostaram, ponham coraçõezinhos. Se acham que isto pode ajudar alguém, partilhem, privado, em público, como vocês quiserem. Se tens algum problema de saúde, alguma coisa que queiras, algum tipo de ajuda específica,
Manda-me uma mensagem, fala comigo em privado, terei todo o gosto em ajudar. E eu volto amanhã, às 21 horas, para mais um tema sobre saúde. E obrigado pelos coraçõezinhos que eu estou a ver, muitos corações. Obrigado. Obrigado pelas partilhas, pelos comentários, pela participação. Vocês são espetaculares. Beijinhos, abraços, bem-aja e até amanhã. Tchau, tchau.